Hoje eu quero te contar uma história que começa como algo feliz e termina como algo que o Brasil nunca esqueceu. Em dezembro de 1961, a cidade de Niterói vivia o clima leve e festivo de fim de ano. As férias escolares estavam chegando, o verão começava a aquecer as tardes, e as famílias buscavam programas simples para se divertir. Foi esse cenário que chegou à cidade um espetáculo que prometia encantar o público. O nome era Gran Circus Norte-Americano. Anunciado como o maior circo da América Latina, ele trazia uma estrutura grandiosa, artistas experientes, animais exóticos e números que misturavam coragem, humor e fantasia. Para muitas famílias, especialmente as mais humildes, ir ao circo era um evento grandioso, um momento raro de alegria. Mas por trás das luzes, da música e das promessas de espetáculo, havia riscos invisíveis que ninguém imaginava. Em poucos dias, o que deveria ser diversão se transformaria em uma das maiores tragédias da história do Brasil. O Gran Circus era um circo itinerante, como muitos na época. Ele viajava por cidades brasileiras montando sua grande lona, permanecendo por alguns dias ou semanas antes de seguir viagem. O proprietário era o empresário circense Danilo Stevanovic, responsável por administrar o espetáculo, contratar artistas e organizar as turnês. O circo contava com 60 artistas e dezenas de funcionários. Havia palhaços, trapezistas, equilibristas, domadores e mágicos. Também faziam parte do espetáculo mais de 150 animais, incluindo elefantes, cavalos e felinos. A vida dentro do circo itinerante era dura. Os artistas viajavam constantemente, viviam em trailers ou alojamentos improvisados e trabalhavam praticamente todos os dias. Mas havia um forte senso de comunidade. O circo era uma família. O principal orgulho do Gran Circus era sua grande tenda. A propaganda dizia que a lona era moderna, resistente e segura. Mas, na prática, ela era feita de algodão tratado com parafina. Esse tipo de material era comum na época porque ajudava a impermeabilizar o tecido. O problema é que ele era altamente inflamável. Além disso, a estrutura tinha poucas saídas de emergência, não havia sistemas de combate a incêndio e a fiscalização de segurança naquele período era praticamente inexistente. Mas nada disso parecia preocupante enquanto tudo funcionava normalmente. O circo foi montado na Praça do Expedicionário, uma área aberta que rapidamente se transformou em ponto de curiosidade. A estreia aconteceu em 15 de dezembro de 1961. O público lotou as arquibancadas, a propaganda funcionou e o espetáculo agradou. E logo as sessões seguintes também ficaram cheias, especialmente as matinês, que são as sessões da tarde, frequentadas por famílias e muitas crianças. Domingo, 17 de dezembro. Era uma tarde quente, cerca de 3.000 pessoas estavam dentro da lona. O espetáculo já estava em andamento. Risadas, aplausos e músicas enchiam o ambiente. No momento final da apresentação, os trapezistas se preparavam para o número principal. Foi então que alguém percebeu algo estranho. Uma pequena chama na lateral da lona. No início, parecia algo pequeno, mas em segundos o fogo começou a subir. Uma das artistas gritou: "Fogo!". O material da lona funcionou como combustível. O fogo se espalhou com velocidade assustadora. Em menos de 5 minutos, as chamas já tomavam grande parte da estrutura. Em cerca de 10 minutos, a tenda inteira estava em colapso. O calor era intenso, a fumaça era espessa e o pânico tomou conta. Centenas de pessoas correram ao mesmo tempo em direção à saída principal, mas a passagem era estreita. Muitos caíram, outros foram pisoteados. Algumas pessoas tentaram rasgar a lona para escapar. Outras ficaram presas sob estruturas que desabavam. Crianças se perderam de seus pais, pais voltaram para procurar os filhos e nunca mais conseguiram sair.
Moradores da região correram para ajudar. Carros particulares foram usados como ambulâncias improvisadas. Hospitais da cidade ficaram superlotados. Médicos e enfermeiros trabalharam sem parar. Mesmo assim, o número de vítimas continuava a crescer. Infelizmente, o resultado final foi devastador. 503 pessoas mortas e mais de 800 feridas. A maioria das vítimas eram crianças. Foi o maior desastre em um circo já registrado no mundo. Curiosamente, a maior parte dos animais não estava sob a lona no momento. Eles estavam na área externa. Alguns elefantes assustados romperam correntes e correram pelas ruas da cidade. A cena aumentou ainda mais o caos naquele dia. Logo, surgiram as perguntas: como que o fogo começou? As investigações concluíram que o incêndio foi criminoso. O principal acusado foi Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Ele havia trabalhado na montagem do circo e foi demitido poucos dias depois. Segundo a investigação, ele teria ateado fogo por vingança. Outros 2 homens foram apontados como cúmplices e os 3 foram condenados. Apesar da condenação, ao longo dos anos surgiram dúvidas. Alguns pesquisadores questionaram a rapidez da investigação. Outros levantaram a possibilidade de falha elétrica. Até hoje, para algumas pessoas, a causa exata nunca foi totalmente esclarecida. O Brasil inteiro ficou em choque. O governo declarou 3 dias de luto oficial. O presidente João Goulart visitou o local. Campanhas de doação surgiram em todo o país. Hospitais receberam ajuda, famílias receberam apoio. Igrejas realizavam missas coletivas. Foi uma comoção nacional. A tragédia expôs a falta de segurança em eventos públicos. Depois do incêndio, começaram a surgir regras mais rígidas para materiais inflamáveis, saídas de emergência, capacidade de público e inspeções de segurança. O desastre virou um marco na discussão sobre prevenção. O Gran Circus norte-americano nunca mais voltou a funcionar. A estrutura foi destruída, a reputação acabou perdida e o nome ficou para sempre associado à tragédia. Em Niterói, o trauma durou décadas. Durante anos, a cidade evitou a instalação de grandes circos. Monumentos e cerimônias passaram a lembrar as vítimas. Sobreviventes carregaram marcas físicas e emocionais por toda a vida. Hoje, mais de 6 décadas depois, a tragédia ainda é lembrada como um alerta. Ela mostrou como a negligência, falta de fiscalização e materiais inadequados podem transformar entretenimento em desastre. Mas também revelou algo importante. Em meio ao caos, houve solidariedade. Pessoas comuns arriscaram a vida para salvar desconhecidos. Médicos trabalharam sem descanso. A cidade inteira se mobilizou. O Gran Circus chegou prometendo alegria e, em poucos dias, entrou para a história como um cenário de uma das maiores tragédias do país. Uma história que começa com risos, passa pelo fogo e termina como um lembrete permanente sobre responsabilidade, segurança e memória. Porque algumas histórias não podem ser esquecidas para que jamais se repitam. E se você gostou desse episódio, já deixa o teu like e se inscreve aqui no canal para você não perder o próximo vídeo.